Meus irmãos da Igreja Batista da Lapa, tudo bem? Hoje nós vamos estudar mais um texto, um trecho da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículo 13, na primeira parte do versículo, que diz: Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na Almeida Revista Corrigida mais recente, o versículo é apresentado da seguinte forma: Não nos induza à tentação. E se nós fôssemos recorrer ao texto original, nós poderíamos encontrar uma oração com mais ou menos a seguinte ideia: Pai, não nos deixe ser envolvidos pela tentação, mas atrai-nos para Ti, resgata-nos para Ti, livrando-nos do mal. E de fato, o que nós temos na hora da tentação, na hora da provação, é uma situação que pode sim nos envolver. Essa situação que envolve a pessoa pode induzi-la e, consequentemente, a pessoa cair. E, nesse caso, na queda, ela não foi libertada do mal. Outra coisa que precisamos entender é que a provação e a tentação são naturais na vida da nova criatura, na vida do servo e da serva de Deus. E isso pode até gerar certa apreensão, né? Mas as Escrituras já nos advertem em relação a isso. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 66, versículo 8 em diante, o salmista convoca os povos a bendizer o nome do Senhor e ele diz: Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Olha que interessante. É o Senhor quem nos submete à prova para que nós saiamos dela refinados como a prata que foi refinada pelo fogo. E é Ele quem preserva as nossas vidas nesse processo, impedindo que os nossos pés escorreguem. E olha também como isso está muito alinhado com a oração do Pai Nosso. Pai, não permita que sejamos envolvidos na hora da tentação em processo de indução que faça com que nós caiamos. Se continuarmos a leitura do Salmo 66, no versículo 11 diz o seguinte: Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas pusestes fardo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Observe que o processo que faz com que nós cheguemos a um lugar de fartura é um processo que perpassa por armadilhas, perpassa por fardos que pesam sobre as nossas costas, perpassa por inimigos que cavalgam sobre nossa cabeça, perpassam por passagem por fornalha, por fogo, pela água, mas vamos sim chegar a um lugar de fartura. O que precisamos entender é que nesse momento da provação, nesse momento da tentação, nós podemos orar: livra-nos do mal, atrai-nos para Ti. Por que sermos atraídos para o Senhor? Porque o processo de provação e de tentação tende a fazer com que nós esqueçamos, sim, de Deus. Tende a fazer com que nós esqueçamos até das promessas de Deus. Como a gente vai ver, grandes servos de Deus no passado esqueceram das promessas. E isso deve servir de lição para nós. Ainda no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, as Escrituras dizem: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. O crisol, aquele cadinho onde se coloca a prata e ela é derretida e purificada, o forno onde se coloca o ouro e ele também é derretido e purificado, são processos de refinamento. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Provérbios 17, 3. E tal como a prata é purificada no crisol, tal como o ouro é purificado no forno, o coração, ou seja, a alma, a sede das emoções, das vontades, dos desejos, precisa também ser purificada. E é o Senhor que prova, que purifica, que refina o coração, refina a alma. De novo, passar pelo processo de provação e de refinamento é natural para a nova criatura. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo diz:
não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nós temos palavras diferentes que são traduzidas por tentação, tentados em português, mas as ideias por trás dessas palavras são mais ou menos o seguinte: não sobreveio a vocês experiência ou provação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados para verem se consegue algo de você, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, provados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, é o Senhor que permite a provação, é o Senhor que determina o limite e é o Senhor também que determina o escape. Portanto, não há motivo para desespero. Precisamos entender que a tentação, a provação são naturais na vida do crente, na vida da nova criatura, mas é o Senhor que permite, é Ele quem determina o limite e é Ele quem providencia o escape. Precisamos entender também que as circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos na hora da tentação, conforme nós dissemos, podem fazer até com que grandes servos de Deus cheguem a decisões erradas. Foi o que falamos agora há pouco, né? No livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1, as Escrituras dizem: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, o resto a gente já sabe. Mas o que é interessante é que essa situação é logo após a promessa de Deus feita a Abrão no capítulo 15, né? O Senhor lhe faz uma promessa e parece que ele esqueceu dessa promessa. Por quê? Porque ele se envolveu em uma circunstância que levou a uma decisão errada. E que circunstância era essa? Abrão já tinha mais de 80 anos, sua esposa não lhe dera nenhum filho, ele não tinha herdeiro, o seu clã não crescia, a sua família, a sua descendência não crescia, e o clã que não cresce pode engrossar a fileira de escravos de outro clã. Então, essa situação de preocupação, de apreensão, tornou-se um processo de provação, de tentação para Abrão, e ele chegou a uma decisão errada. Nós precisamos entender que na hora da provação, na hora da tentação, em uma situação que nos envolve, nós temos que recorrer ao Senhor, que pode fazer com que sejamos atraídos para Ele. Ainda no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 27, versículo 21, as Escrituras dizem: o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Parece o versículo do capítulo 17 que a gente leu agora há pouco, né? Mas é outro versículo. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Observe que o momento de glória, o momento de louvação, é momento de provação, de tentação. E se você não lembrar que você precisa ser atraído para o Senhor, e se você não lembrar dele, e se você não andar no Espírito, conforme a gente vai ver, você pode sim escorregar. Os seus pés podem escorregar e você pode cair. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10, as Escrituras dizem: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Ou seja, a nova criatura tem poder de resistir. Porque se você anda no Espírito, mesmo em um contexto de sedução como esse, se os maus tentarem seduzi-lo, se você anda no Espírito, você tem poder de resistir. Não ceda. Mas tanto a tentação quanto a provação também são utilizados por Deus para produzir em nós experiência para que sejamos fortalecidos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, o autor da epístola diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Observe, a provação produz perseverança. Por quê? Ao passar pela provação, você sairá dela fortalecido, de maneira que, quando você sofrer experiências semelhantes, você vai entender que, assim como o Senhor te resgatou, te atraiu e te resgatou no passado, Ele vai fazer o mesmo agora. Bom, mas a gente precisa também discernir que nós temos
no decorrer da nossa vida espiritual, a provação que vem da parte de Deus e também temos a tentação que é permitida por Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, o autor da epístola diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Interessante que aqui a palavra é peirazo, né? Que quer dizer tentar para ver se consegue algo dele, né? É diferente de peirasmos, que é submeter a prova para purificar, para refinar. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, né? Ou como diz outra versão, pelo próprio mau desejo, né? Cobiça, no original epitomia, é o desejo ruim, o mau desejo. Nós temos os bons desejos, né? Que podem se tornar... Interessante que um desejo pode ser bom ou mal, né? O desejo de se alimentar pode ser bom, é desejável, né? Que você se alimente para que você se fortaleça, mas a glutonaria é o mau desejo, né? Assim como o desejo de se reproduzir, né? Também é necessário, nós temos isso naturalmente, mas a luxúria, a cobiça, a concupiscência é o mau desejo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Observe que existe a tentação que é decorrente do próprio mau desejo. E é interessante atentarmos para isso na Bíblia, porque você pode estar envolvido numa situação, você pode estar envolvido em uma circunstância, mas pode ser também que o mau desejo te induza ao erro, te induza ao engano. O mau desejo induz a pessoa a uma decisão equivocada, a uma decisão errada. Ela quer, sim, incorrer naquele erro, né? Portanto, você não pode dizer que está sendo tentado por Deus, nesse caso. Como vencer a tentação? A gente precisa entender que Jesus é o exemplo, né? Jesus é o exemplo e ele nos deu o exemplo porque a Bíblia diz que, em Mateus capítulo 4, versículo 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é um texto que às vezes pode causar apreensão, né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Em que sentido Jesus é o exemplo? Observe que ele estava orando, jejuando, e foi levado pelo Espírito Santo. Aqui nós temos alguns exemplos para nós: oração, consagração e andar no Espírito. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que nós devemos andar em Espírito para não cumprir a concupiscência. De novo, o original é epitomia, mau desejo, né? Porque se você não anda no Espírito, você vai cumprir o seu mau desejo. Há necessidade de entender que nós somos atraídos por Deus para que nós possamos ser libertos do mau desejo. Outra coisa interessante é que Jesus Cristo conhecia a palavra. Ele tinha intimidade com a palavra. O tentador chegou e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A gente sabe disso. E Jesus Cristo contestou, redarguiu com Deuteronômio, né? Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando o tentador falou: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com o teu pé em pedra. O Senhor Jesus Cristo redarguiu, contestou com Deuteronômio de novo. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando o tentador lhe apresentou todas as glórias do mundo e lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares, ele falou: vai-te, Satanás, citando Deuteronômio de novo, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Observe que Jesus Cristo conhecia as Escrituras. Mais uma coisa, em um só livro do Antigo Testamento ele encontrou subsídios para que Satanás fosse vencido, né?
Muita gente mal conhece o livro de Deuteronômio, mas veja que nesse livro do Antigo Testamento, no Pentateuco, Jesus Cristo encontrou subsídios para vencer Satanás. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ter conhecimento, intimidade com a palavra e, inspirados pelo Espírito Santo, andando no Espírito, poderemos vencer as tentações. Eu gostaria de concluir com alguns versículos de exortação, para que nós entendamos que o Espírito Santo de Deus está conosco e nos capacita e que o Senhor nosso Deus é fiel. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, as Escrituras dizem: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. No momento da provação, no momento da tentação, nós precisamos lembrar que o nosso Deus tem planos para nós e esses planos são de nos dar esperança e nos dar um futuro. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, o autor da Epístola aos Romanos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. No processo de provação, no processo de tentação, estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo. Estamos sendo lapidados para assumirmos a forma de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O processo de provação, de tentação, nos conforma à imagem de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém.